Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o pós-jogo entre Palmeiras 3 e Santos 0, né? Jogo de ida da Copa do Brasil, quarta de final. Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para notificações, se inscreve no canal, tá? E segue as redes vizinhas também para saber todas as notícias do Santos por lá também, tá? Galera, nesse jogo, né? Santos novamente voltou a ser aquele Santos que a gente vinha vendo tempos atrás, né? Antes do jogo contra o Vasco, que foi um dos melhores jogos que o Santos fez. E aí, né, o Santos novamente voltou a querer ser Santos, entendeu? De fazer jogos, de entregar passes para o adversário e o adversário dominar o jogo todo e conseguir fazer o resultado favorável para poder ir tranquilo pro jogo da volta na Vila Belmiro. E foi o que o Palmeiras fez, né? E com isso o Santos novamente sangra o seu torcedor, machuca seu torcedor, entendeu? Porque a Bemirolândia daí, né, desse povinho aí, da diretoria, só tá acabando com o Santos. O Santos precisa urgentemente sair desse buraco negro, né, desse buraco aí, dessa nuvem negra, entendeu? Pra poder se reguer. Se tá dizendo que vai virar a SAF aí, que já assinaram, vira logo SAF. Porque só a SAF vai salvar. Ou trocar logo, fazer logo essa eleição, que estão dizendo que é em dezembro e querem jogar para outubro, para poder resolver logo e sair logo essa Mirolândia e melhorar logo esse Santos e vir um presidente bom, que seja Deus, tudo que Deus quiser, e eu peço a Deus, né, que venha um presidente, seja uma Leila Pereira da vida, ou então um BAP da vida, né, em termos de gestão, para poder salvar esse Santos, que o Santos não merece isso. O Santos é grande. Se você pegar a história do Santos, você vai ver quantos títulos o Santos ganhou na época de Pelé. Até 2016, o Santos era muito bom. Depois de 2016, que foi o último título do Santos, que foi no Campeonato Paulista, daí o Santos não ganha mais nada, não faz mais nada. Porque esse presidente só fez lenhar o Santos, acabar com o Santos. Vem desde Rueda pra cá, entendeu? Acabando com o Santos. E aí, né, galera, nesse jogo, vamos lá, o Palmeiras começou dominando, né? Empurrando o Santos para trás, que o Santos o estilo do jogo de Santos era segurar o resultado, né? Ficar na defensiva para poder segurar o resultado. E aí fazer com que o Santos tentasse levar pelo menos um empate para Vila Belmiro ou tentar fazer um gol para poder conseguir tentar ganhar na Vila Belmiro, né? E tentar se classificar para a semifinal. E aí, nesse jogo, né? Cuca, ele pensou no seguinte time para enfrentar o Palmeiras, né? Que não deu muito certo, né? Gabigol foi pro banco, Neymar ia pro jogo, foi relacionado, mas depois não foi pro jogo, tá? Ficou em Santos mesmo. Então, Cuca foi com o seguinte time: Gabriel Brasil no gol. Na lateral esquerda, ele foi com o Escobar. Na lateral direita, ele foi com o Igor Vinícius. Na zaga, ele foi com o Luan Pérez e Lucas Veríssimo, né? Lucas Veríssimo voltou depois de lesão, voltou. E aí jogou o Ilharão para sua posição normal, que ele sempre jogou, que é o meio campo. E aí ficou o Ilharão no meio campo, João Schmidt no meio campo e Gustavinho, né? Gustavo Henrique no meio campo. E na ponta direita no ataque, na ponta esquerda no ataque, ele foi com o Barreal. Na ponta esquerda, direita, ele foi com o Roleiser. E usando como centroavante, mas ali ele colocou Cabalheiro. Entendeu? Aí Cabalheiro que foi, porque Gabigol ficou no banco depois de ele ter discutido um pouco com o Cuca no jogo passado, de Cuca ter tirado ele. Só que depois os dois se resolveram e já tá tudo certo, tá? E aí, vamos lá. O jogo começou, né, com o Palmeiras dominando a posse, empurrando o Santos para trás, tá? O Santos ficando na defensiva. A primeira chance veio com o Cabalheiro, né? Que veio o Cabalheiro não, veio de cabeceio de Gustavo Gomes, que acabou jogando para fora e não conseguiu abrir o placar pro Palmeiras. E aí, continuando, né? Vitor Roque, ele arriscou de fora da área, só que Brazão conseguiu defender e aí conseguiu fazer com que o Santos não tomasse o primeiro gol e saísse perdendo.
E aí, isso aos 21 minutos. E aí o Santos respondeu com o Igor Vinícius. Só que Igor Vinícius, de vez de tocar pro meio, pra poder o jogador que tava lá do Santos empurrar pra dentro do gol, não. Ele pensa e pensa errado. Chuta pra fora. Entendeu? Que era a chance de o Santos abrir o placar e desconfigurar o Palmeiras. Depois daí, o Santos não teve mais chance nenhuma de conseguir abrir o placar. E aí, que eu digo pra você, Santos mereceu, era tomar 6. Porque deu sorte, porque o Palmeiras perdeu 3 gols. Perdeu chances pra caramba. Entendeu? E aí, com isso, depois que o Igor Vinícius perdeu esse gol, só deu Palmeiras. Vamos lá, aos 34 minutos, Flaco Lopes, né? Ele recebe de André Pereira dentro. Encontrou o argentino que só parou, pensou, chutou. E Brazão, como sempre, dá aquele pulinho dele. Que eu não sei pra que ele dá aquele pulo dele, que só atrasa. E acabou que o Palmeiras abre 1-0 com o gol de Flaco Lopes chutado de fora da área. 1-0 Palmeiras. E aí você pensa, pô, 1-0, pronto. Santos agora tem que ir pra cima, pra poder empatar o jogo. Não, Santos continuava atacando bem, jogava algumas vezes jogadas boas, só que a maioria das vezes era passe errado, passe que entregava para o adversário. E acabou que aos 44 minutos do segundo tempo, ou do primeiro tempo, desculpa, do primeiro tempo, Arias driblou Barreal, invadiu a área, cortou para trás, a zaga desviou, a bola sobrou, entendeu? Para Marlon Freitas, que chutou. Brazão espalmou no rebote e acabou que sobrou para Andrés Pereira de novo, só dominar rápido a bola e enfiar para dentro do gol. E com isso, 2-0 Palmeiras. Santos não jogou mais nada depois do segundo gol. E com isso, terminou 2-0 para o Palmeiras. E o Palmeiras ia ganhando no primeiro tempo de 2-0. E o Santos ia ficando no desespero porque poderia ter tomado mais. Tá? E aí, Cuca, ele fez alguma substituição. No intervalo, ele tirou Cabaleiro para botar Gabigol, para tentar ver se conseguia fazer alguma coisa. Tirou João Schmidt para botar Gabriel Bontempo. Tirou Roleiser para botar Rony. Tirou Igor Vinícius no segundo tempo para botar Davizinho, porque Igor Vinícius estava jogando uma merda horrível, tá? Ainda mais que perdeu aquela chance claríssima que podia ter abrido o placar, né? Começado na frente. Tirou Lucas Veríssimo, que sentiu um pouquinho, né? Porque também veio de lesão e acabou sentindo também. Aí botou Christian Oliva. Botou e pronto. Só foi esses jogadores. E aí, galera, no segundo tempo, Cuca fez 3 alterações, como eu falei, né? E aí, aos 6 minutos, a chance mais claríssima foi que Gabigol tocou errado pra Giai, né? Roubou de Luan, saiu cara a cara com o Brazão. Só que ele, de vez de parar e chutar, ele chutou pra cima. E acabou que o Santos não tomou o terceiro gol. Tá? E aí, continuou o Palmeiras só dominando. O Santos não conseguia fazer nada. Quando pegava a bola, sempre errava os passes e entregava pro adversário. E aos 15 minutos, Flaco Lopes fez o terceiro. A jogada começou com o Giai, foi a linha de fundo, cruzou na segunda trave. Flaco Lopes subiu de cima, de Veríssimo, de cabeça e ampliou para fazer 3-0 pro Palmeiras. E o Santos não jogou mais nada. Só viu o Palmeiras dominar e deu sorte que o Palmeiras não fez o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo, nem o oitavo. Que ia ser uma goleada feia. Ia entrar pra história do Santos, ia ser uma goleada feia. O Santos deu muita sorte. E aí, o Palmeiras ainda poderia ter feito o quarto, só não fez porque a área driblou, deu drible da vaca no Veríssimo e serviu para Vitor Roque. Só que Vitor Roque,
Ele bateu na zaga, a bola bateu na zaga, né? E na zaga que foi no caso de Rony, o ex-Palmeiras, né? Que agora jogou no Atlético também. E foi pro Santos, né? Teve a melhor chance santista, que foi o chute de longe, de Rony. E acabou que não conseguiu diminuir o placar, né? E Arias também tinha feito aquele chute que acabou que tocou para Vitor Roque, e Vitor Roque não conseguiu fazer o quarto gol, porque poderia ser 5-0 ou até mais, como eu falei. E aí a Abel ainda fez algumas trocas no Palmeiras, que tirou o Felipe Anderson para botar tirou Arias por Felipe Anderson, tirou Marlon para botar Lucas Evangelista, tirou Vitor Roque para botar Heitor, entendeu? E tirou Flávio Lopes para botar Emiliano, né? Martins, Emiliano Martins, Martins. E aí com isso, galera, o Santos não conseguiu fazer mais nada. Terminou o jogo 3-0 pro Palmeiras. O Palmeiras só precisa agora na Vila Belmiro, no jogo de volta, no dia 2 de setembro, perder por 2 gols, que se classifica. O Santos precisa fazer 3 gols para poder levar para os pênaltis. E 4 para se classificar direto nos 90 minutos. Situação terrível para o time do Santos. Foi uma vergonha o que o time do Santos fez ontem no Bank Park. Vergonha para o torcedor. O Santos sangra. O Santos está machucado. Porque eu não vou botar culpa nos jogadores. Eu não vou botar culpa em Cuca. Cuca, na entrevista de coletiva pós-jogo, ele falou que a culpa foi dele. Tá, ele pode ter até um pouco de culpa dele. Ele pode até achar que a culpa foi um pouco dele. Mas pra mim não é culpa dele. E não é de jogadores. É da Bemirolândia Ratos, que tá nessa diretoria do Santos. Acabando com o Santos. Tá? Destruindo a instituição Santos, que é grande. Tem que respeitar a história que o Santos tem. E a gente vai lutar até o fim pra tirar esses caras. Entendeu? E botar gente honesta. Que seja uma Leila Pereira da vida, um papo da vida. Entendeu? Pra poder botar o Santos no lugar de volta. Que é brigar pros títulos e dar orgulho ao seu torcedor. Tá? Então, galera, esse foi o pós-jogo de Palmeiras 3, Santos vergonhoso 0. Tá? Muito obrigado que assistiu, compartilha, comentem, ativa o sininho para notificações, inscreve no canal, tá? Espero vocês nos próximos vídeos e segue as redes vizinhas também para não perder nenhuma notícia do Santos por lá também. Porque eu espero que a partir de hoje só esteja notícia boa, coisas boas e esteja uma luz no fim do túnel, que a gente veja a saída, que essa nuvem negra saia de cima da gente e a gente volte a sorrir, igual como o Palmeiras, Flamengo, às vezes o Cruzeiro, às vezes o Atlético. Entendeu? Fluminense às vezes também. Entendeu? São felizes. A gente espera voltar à felicidade. Que eu acredito que a gente vai voltar. Que futebol só é momento. Tá? Todo mundo consegue sair desse buraco. É só ter uma gestão boa. Uma SAF boa. Ou uma gestão de presidente sem ser SAF boa também. Ou uma presidência boa com a SAF junto com outro presidente de SAF também junto. Boa, tá? Muito obrigado que assistiu. Espero você nos próximos vídeos e falou!